Sejam muito bem-vindas a mais um episódio. E antes de apresentar para vocês a minha entrevistada de hoje, que vai ser uma entrevista incrível, eu quero fazer o agradecimento para a empresa que está patrocinando esse episódio. E adivinhem só qual empresa é essa? É a Joyce Borges Shop. Tá aqui, ó, já o logo na tela. E eu quero apresentar para vocês também um kit que eu trouxe para vocês verem em primeira mão. Olha, gente, essa caixa, que linda, é um presente isso aqui, e uma experiência incrível de autocuidado para você ter em casa, dar de presente, e são os nossos os nossos pockets que tem aqui dentro. Tem o creminho de mãos, tem o... Deixa eu levantar aqui para vocês verem direitinho. O óleo de cutícula, a vela, o esfoliante e o escalda-pés. Então, o episódio de hoje, muito especial, com patrocínio ainda, né? Então, vamos lá para a nossa entrevista. E o QR Code, gente, tá aí na tela para você acessar. E a nossa entrevistada de hoje é muito especial. E a gente vai falar de um tema muito importante que toda empreendedora precisa ter o mínimo de noção para não ter problemas futuros. E é importante também a gente parar, a gente manicure, todos os profissionais da área da beleza, empreender de forma amadora e começar a empreender de uma forma séria, para ter sucesso e alavancar ainda mais as nossas empresas. E a nossa entrevistada de hoje é a Fernanda Guén. Ela é minha advogada também. Eu fico toda cheia. Olha, minha advogada. É muito importante, né, Fê? Exatamente. Obrigada pelo convite, Joyce. Estamos aqui mais uma vez num podcast juntas e hoje para falar de um assunto tão importante que é, né, as meninas que estão empreendendo na área de beleza ou de qualquer área, deixar de ser amador e, de fato, fazer as coisas corretamente para conseguir ter um crescimento maior ainda na empresa, né? Sim, verdade. Não tem como crescer, né? Qualquer empresa, mas não tem como crescer sem uma base jurídica e tá tudo redondinho dentro da empresa, porque pode ter muitos prejuízos futuros, né? Tem empresas que acabam fechando por ter processos trabalhistas. Isso é muito sério. Então, se tem uma consultoria, o mínimo de noção que a gente vai trazer aqui, né? Abordar alguns temas para elas se precaverem, enfim, e até ter algum tipo de consultoria com você, né? Sim, com certeza. Estamos aqui para isso também, né? Mas assim, é muito importante porque às vezes a pessoa, ela acha que o contrato em si não é importante. Daí a gente fala ali de uma série de questões, né? A gente está falando ali de um contrato com a profissional que ela contrata, né? Com uma empregada que ela tem que contratar, um empregado que ela precisa contratar, um contrato com o fornecedor, e muitas vezes a gente nem dá bola quanto isso é importante, pode trazer prejuízos depois pra gente. Então, né, a nossa vida, ela é baseada em contratos e às vezes a gente não dá devida importância para os contratos na nossa vida e como isso pode ser prejudicial se a gente assinar uma coisa que tem ali alguma multa, alguma coisa errada que não traga pelo menos uma segurança jurídica para o nosso negócio, né? Sim. A gente fez no último Elas, quem estava presente, a Fernanda subiu lá no palco, deu um show, gente. E a gente falou um pouco sobre isso lá dentro do Elas, conscientizando as meninas e trazendo algumas explicações sobre esse tema. E eu queria entrar mais nessa parte do contrato em si, como isso é importante para elas. E importante também, algo que você falou que eu queria trazer aqui, que é da pessoa pegar um contrato da internet, achar aquele modelo de contrato, falar, não, tá tudo certo, e usar aquilo e fazer... Igual a gente falou, de forma amadora, né? Sim, sim. É que assim, sabe qual é o problema? Todo mundo acha que advogado é muito caro, né? Que ninguém consegue pagar ali uma consultoria jurídica ou pagar para um advogado fazer análise do contrato especificamente. Esse é o primeiro ponto. Todo mundo já fica assustado e no final das contas a maioria das pessoas pensa, eu vou dar uma economizada, vou jogar aqui no Google e pegar esse modelo aqui que tá ótimo. Só que as pessoas esquecem, né, que aquele contrato do Google, ele não foi feito pro seu negócio. E não necessariamente aquele modelo de contrato vai ter tudo que precisa ter para te dar uma segurança no seu negócio, né? Naquela relação que você está tentando firmar com aquele contrato. E o que acontece? A pessoa vai lá no Google, pega aquele modelão maravilhoso que ela achou lá, preenche e depois que dá o problema efetivamente, ela percebe
a burrada que ela fez, né, de ter pego aquele modelo, porque aquilo não assegura em nada o direito dela, né? Eu já tive clientes que já perderam muito dinheiro por conta de um modelo de contrato do Google, para vocês terem uma ideia. Sim. E eu falo de bastante dinheiro mesmo, né, de fazer uma tratativa e não ter as cláusulas necessárias, e depois a pessoa se vê num beco sem saída, tendo que entrar em ações judiciais para tentar discutir aquilo lá, e no final ter mais prejuízo ainda e tentar reaver um dinheiro que talvez ele nunca veja por conta de um contrato errado. Então, é uma coisa séria. Sim, é muito sério. A gente já entrou aqui no assunto e eu acabei nem fazendo não deixei você fazer sua apresentação, falar um pouquinho da sua jornada como advogada, sim, do seu escritório e a sua especialidade hoje. Tá. Faz essa apresentação. Então, eu sou a Fernanda Guem, né? Eu sou advogada, 10 anos já de atuação, né? Comecei atuando em escritórios de outras pessoas, hoje tenho o meu, né? Vai fazer acho que 4 anos ali em Alphaville, pertinho lá do salão da Joyce, né? E a nossa atuação hoje, ela é muito forte, ela tem várias demandas, né? Não é uma área específica, a gente faz atuação, né? Auxiliando empresas, que nem a gente faz para você, né? A gente faz toda a parte trabalhista, de contratos, civil, tudo que for necessário para atuar a empresa, às vezes até em questões criminais, né? A gente não tem essa atuação forte, mas a gente faz quando é necessário, quando os clientes são nossos, né? E também a parte trabalhista de empregado também, que a gente é muito forte na questão de doença, de bancários, né? Então, a gente sabe todos os lados, né? Todos os caminhos necessários, o que pode dar um problema na empresa, a gente sabe todos os lados e a gente consegue defender empresas e trabalhadores também. Então, hoje, o nosso forte, a nossa especialidade seria essa, tá? Ah, legal. E tá bem forte, né? Depois vamos deixar aqui o arroba dela para vocês seguirem, porque tem vários conteúdos legais, sim, eu acompanho e é bem dinâmico, bem bacana. Porque geralmente, como é algo mais sério, às vezes as pessoas quebram essa objeção, sim, né? Sim. De ser algo mais descontraído. É bem legal, gente. Sigam depois. Falando agora, voltando para a parte de contrato das empreendedoras, tem muito problema, gente, que eu quero aqui alertar vocês na questão, a gente que é profissional liberal e é MEI, e aí eu sou um MEI, sou uma empresa, né, hoje, na verdade, porque cresceu, então mudou, eu não sou mais MEI, que mudou, então é diferente hoje, mas as minhas contratações lá com a minha equipe é de empresa para empresa. Elas são MEIs também. Mas o que é importante é ter o contrato, igual a gente falou aqui, vai entrar um pouquinho mais nisso, mas também certificar que essa profissional está pagando o MEI dela, porque se ela não paga, e se não existe uma comprovação disso, de nada adianta, porque ela pode, às vezes, falar que não trabalhava para você, não foi registrada e não recebeu, sim, os direitos dela. Sim. Então, é uma coisa simples e que muita gente acaba deixando de lado. Igual, teve lá até exemplos dentro do Elas, sim, de pessoas que a colaboradora não podia abrir o MEI porque ela recebe benefício do governo. Sim. E aí, isso é muito prejudicial para a empresa. Sim. Então... assim, principalmente na área da beleza, existe hoje, né, a lei do salão parceiro, né, que possibilita que o salão faça a contratação de profissionais sem ser da forma de CLT, tradicional, né? A pessoa, ela pode ser tanto pessoa física como MEI ou algum outro tipo de empreendedor individual, né? Porque a lei, eu vejo muita gente falando, né? Não precisa ser MEI. Não. A lei não fala que é obrigatório ser MEI ou ser empresa. Pode ser tanto pessoa física ou pessoa jurídica. Só que a lei fala que a pessoa tem que estar regularizada, né? Tem que estar pagando seus impostos em dia. Então, o seu CPF ou o seu CNPJ tem que estar ativo da pessoa que está contratando. Ela é responsável por ter o CNPJ ativo e não ter nenhum problema com a Receita. Né? Esse é o primeiro ponto. Então, essa lei do salão parceiro, ela possibilita essa contratação, né? Do salão fazer a contratação do profissional, né? Sem precisar assinar a carteira de trabalho dele, né? E com esse tipo de contrato, com base nessa lei, é possível não ter esse risco, né, do vínculo trabalhista, mas isso só vale para os profissionais mesmo, né? Por exemplo, cabeleireiro, manicure, pedicure, barbeiro, né, esteticista,
né? Não vale para as pessoas ali da recepção, por exemplo, né? De estoque, enfim, tem que ser a pessoa, o profissional que vai desempenhar o serviço mesmo no salão, tá? Sim. Gente, essa informação eu obtive há pouco tempo. Eu não sabia disso, que a pessoa poderia ser pessoa física e trabalhar normalmente, não ter problema. Sim. Mas aí ela tem que estar pagando direitinho o imposto de renda dela. Ela tem que estar, né, regularizada perante a Receita Federal. A lei, especificamente, ela não fala. Muita gente fala, né, essa baboseira de que tem que ser MEI. Não precisa ser MEI. A lei fala que pode ser pessoa física, ela fala, né? Ou, então, você pode firmar esse contrato com um microempreendedor individual, que é o MEI, ou outras formas você pode firmar, mas não necessariamente que tem que ser MEI, tá? Só que para profissional, obviamente, é mais interessante ela ser MEI. Ela abrir o MEI dela por conta de questão de imposto, né? Dependendo do valor que ela for, né, ter um faturamento ali, né, das comissões que ela recebe, é mais interessante ela ter um MEI, porque ela vai pagar menos imposto do que se ela fizer isso como pessoa física. Sim. Tá? No meu espaço, especificamente, eu só contrato se a pessoa tiver um MEI, é uma exigência minha. Por quê? O que acontece? Quando a pessoa tem a empresa dela aberta e ela presta um serviço para mim, ela emite uma nota. E com isso, eu consigo diminuir o meu imposto. Porque aí eu tiro o valor todo que eu paguei de comissão com a nota delas e pago menos imposto. Então, para a empresa, é muito mais benéfico fazer a contratação de empresa para empresa. E também para profissional, que ela paga menos imposto, porque tem ali o teto, e aí ela tem até 1 ano para mudar, se caso ela ultrapassar e ter que... O benefício disso é o fiscal mesmo, né? Pagar menos imposto, né? Se ela abre, por exemplo, o MEI, né? Mas que nem muitas pessoas falam, só batendo mais um pouquinho nessa tecla, que não necessariamente precisa ser MEI, mas, inclusive, tem decisões de tribunal que fala que não precisa necessariamente ser MEI, entendeu? Como as pessoas ficam falando. Então, o importante é que faça o contrato com base no que a lei está falando que é obrigatório ser feito, entendeu? Muita gente faz um contrato verbal ou faz um contrato inadequado, que não atenda os requisitos que a lei fala. E no momento que você faz um contrato de forma diferente do que a lei estabelece, aí que podem surgir os problemas legais depois, né? Um pedido de reconhecimento de vínculo, enfim, né? Daí que surgem os problemas, quando a pessoa não entende quais são os requisitos de fato que tem que ter naquele contrato para ele ter validade, né? Sim, e também tem o contrato, que é o contrato que o sindicato fornece, que é o contrato da lei do salão parceiro. Mas lá não tem tudo. Não tem todos os acordos. Então, eu tenho esse contrato, que é um contrato do sindicato, bonitinho, certinho, feito com a contabilidade, mas o meu contrato próprio, né, feito pela Fernanda, de acordo da minha necessidade para minha empresa, que é algo personalizado. É porque assim, quando a gente está falando de contrato, as pessoas têm que entender que a gente pode, né, negociar o que a gente quiser no contrato, e aquilo ali vai fazer lei entre as partes. Essa que é a questão. A gente só não pode negociar uma coisa que seja ilegal, seja fora da lei. Por exemplo, no seu caso do salão parceiro, né, por conta dessa lei, a gente está falando ali de 2 empresas que estão fazendo um contrato entre elas, de como vai seguir essa parceria entre elas. Então, pode sim ser feito algum tipo de negociação, né, de acordo com as necessidades da parte, né, do estabelecimento que está fazendo esse contrato, né? Sim. E é isso que as pessoas, a maioria não entende. Mas não pode colocar isso. Não pode colocar, por exemplo, não pode colocar fidelidade. Não pode colocar... Deixa eu lembrar mais alguma coisa. Assim, algumas questões que as pessoas ficam questionando muito, que não pode. Só que o que vocês precisam entender, gente, é que não é contrato de empresa para empresa ou de pessoa física para empresa, mas é um contrato em comum acordo por parceria, 2 pessoas. Né? É um contrato de parceria, na realidade, né? Assim, o único problema de contratos é quando a gente está falando de um contrato de emprego, daí a lei ela vai ter algumas proteções com relação ao trabalhador. Né? A gente não pode negociar simplesmente tudo, né? Em que pese hoje a convenção coletiva pode ser negociar quase tudo, né? Pela lei. Mas, né, quando a gente está falando ali, por exemplo, nesse contrato de salão parceiro, a gente consegue fazer uma negociação maior, principalmente também quando a profissional for MEI, for qualquer tipo de empreendedor permitido ali na lei,
lei, a gente vai fazer um contrato entre as partes, negociando o que é bom para os dois lados, né? A lei, ela estabelece alguns requisitos mínimos, né? É obrigatório, né? Elenca ali quais são os itens obrigatórios para ter esse contrato. A única coisa que não se pode fazer é tentar simular esse contrato para, né, tirar, porque o que acontece? Vai ter alguns estabelecimentos, alguns salões que vão querer fazer um contrato, só que eles querem que a pessoa trabalhe como se tivesse um vínculo de fato de emprego, né? Um horário de trabalho a cumprir, né? Um salário fixo, né? Vai tentar colocar profissionais que não são, por exemplo, uma manicure, uma cabeleireira, que não fazem esse tipo de atuação para fazer recepção e tentar fazer um contrato de parceria. Daí vai dar problema, né, gente? Sim. Daí não dá, né? Quando a gente tenta maquiar esse contrato, né? E é uma relação de emprego, vai dar problema. Esse contrato do salão parceiro, ele é para os profissionais liberais. E a pessoa tem que ter realmente liberdade de horário, liberdade ali da agenda dela, ela conseguir desmarcar quando for necessário, né? Não ficar presa. Então, tem que ter essas questões para não ser, de fato, reconhecido um vínculo de emprego, né? Porque a lei, depois, né, quando ela bater no judiciário falando que tem uma relação de emprego e não um contrato de parceria, o juiz ele vai analisar isso, né? Se tinha fiscalização de horário, se tinha um valor fixo que ela recebia por mês, como é que era a liberdade dela, se ela podia prestar serviço em outros lugares, entendeu? Sim. Fê, qual, assim, a dica que você daria para as profissionais que querem começar a arrumar suas empresas, que ainda estão de forma amadoras e agora às vezes tem até mesmo uma profissional que ela atende sozinha e que tá tudo errado até para ela mesmo. Sim. Que não faz a questão dos impostos, enfim. Qual é a dica que você daria para... Olha, a primeira coisa é uma assessoria jurídica para entender qual é a necessidade da pessoa, né? Não tem como falar, tem que fazer isso como uma receita de bolo. Isso não existe. A gente tem que adequar conforme o negócio da pessoa, né? Por exemplo, você, no caso, ou outros profissionais ali do ramo da beleza, né? Tem que fazer uma análise, porque possivelmente você vai ter que fazer contrato, né? Com as pessoas que estão ali trabalhando para você, como manicures, cabeleireiros, enfim, o que você precisar desse tipo de profissional, e também contratos de trabalho, né? Se você for assinar a carteira de uma recepcionista ou de qualquer outra pessoa, tem que fazer o contrato de trabalho específico também para aquela pessoa. Não é só o contrato de contador, Exatamente. O contrato de contador, gente, é uma maravilha, né? Todo mundo vai, contrata o contador, eu não tenho nada contra contadores, pelo amor de Deus, tá? Mas contrata o contador, ele pega aquele contrato que tá no sistema dele, sei lá de onde eles surgem, aqueles contratos, que são contratos básicos. É um contrato, ok? Só que não é adequado para o seu negócio e para aquela função que a pessoa está fazendo. O contrato de trabalho ele tem que ser elaborado para aquela função, para aquela empresa, porque tem alguns requisitos ali, tem algumas coisas que a gente pode incluir no contrato de trabalho que depois tira prejuízos em uma ação trabalhista. Principalmente ali numa questão de acúmulo, de desvio de função, a gente consegue deixar bem redondinho para não ter nenhum problema depois. Até questões de comissões, bonificações, enfim, a gente consegue deixar tudo ajustado para não ter um problema trabalhista depois, porque problemas trabalhistas também podem trazer um enorme prejuízo para as empresas. Com certeza. E o trabalhista, cada área, né, que a pessoa está empreendendo, você é do ramo da beleza, qualquer setor específico tem uma convenção coletiva específica. E essa convenção coletiva, ela coloca ali benefícios específicos para aquelas categorias, né? Até teve uma cliente lá do escritório, só que é do ramo de domésticos, né? Estavam questionando se podia ou não usar a convenção coletiva, por exemplo, de domésticas. E tinha gente que falava que não precisava cumprir o que está lá, gente, né? Existe a convenção coletiva, as pessoas têm direito àqueles benefícios que estão na convenção coletiva. Se você opta em não pagar, você tem um risco trabalhista, porque depois a pessoa pode te acionar na justiça e solicitar tudo que você não pagou no decorrer dos anos que a pessoa teve a relação de trabalho com você. Então, o prejuízo pode ser alto, né? Porque vem com juros, correção monetária, então a paulada depois da condenação é alta. Essa parte de doméstica, tudo, hoje em dia já está mais regularizado, Sim. mas antigamente não tinha nenhuma regularização, era feito, não pagava o direito delas e tudo. Fica em paralelo com a questão das profissionais liberais, por exemplo, do ramo da beleza, Sim. né? Porque antigamente também nunca se pensava em fazer um contrato, né? A pessoa tinha ali o salão, simplesmente chamava a pessoa para trabalhar e ficava pagando assim. Daí, por isso, teve muita questão de pedidos de vínculo trabalhista e tudo mais. Teve muita gente que acho que teve alguns problemas. Tinha salões, inclusive, que faziam assinatura da carteira da pessoa só para resguardar ali o direito.
faziam depois umas raladas de fruta, não recolhiam FGTS, faziam uma coisa horrorosa e continuam recebendo ações trabalhistas. E descontavam o INSS da pessoa. Assinava a carteira, porque o FGTS quem recolhe é o empregador, né? Daí descontava da pessoa o FGTS, era uma coisa meio louca, assim. Ainda bem que regularizaram toda essa parte na questão da lei para ter essa outra opção de contrato. Porque, assim, realmente, gente, quem trabalha dessa forma de comissionamento, a pessoa consegue tirar muito mais, um salário muito mais alto do que o registro em si. Então, compensa muito mais para o profissional ter esse tipo de contratação do que ali o modelo convencional. Assim, a CLT, ela vai trazer uma série de benefícios para o trabalhador, mas a pessoa que trabalha assim de forma autônoma, ela consegue ter uma remuneração muito maior, que às vezes acaba suprindo aqueles benefícios que ela tem garantido na lei como CLT. Então, realmente pode compensar, principalmente na área da beleza, que eu acho que a pessoa tem um potencial muito grande de ter um comissionamento bom ali, né? Com certeza. Vale muito mais a pena. Sim. É até questão de imposto. É melhor... às vezes a gente fica assim, vou pagar imposto, mas se você tá pagando X de imposto, é porque tá entrando X, então tá tudo bem. Maravilha. E assim, quando faz ainda esse tipo de contratação, se a profissional ainda abre um MEI, o micro empreendedor individual, né, ela consegue uma redução de imposto muito menor do que pessoa física. A pessoa física, se você for bater no teto, você vai ter que pagar 27,5% de imposto de renda. É muito alto, gente. Ai, meu coração. Ai, meu coração, exatamente. Gente, quem quer pagar isso de imposto hoje, né? Ninguém, pelo amor de Deus. Né? E, por exemplo, eu vou dar um exemplo, hoje, da minha empresa. Eu, pessoa física, teria que pagar 27,5%. Pela empresa, eu pago, acho que é 4,5% ou 5%. Agora eu não tenho certeza. É muita diferença, entendeu? Então, não vale a pena, muitas vezes, a gente tentar. Não, aí você faz para você, sem ser na pessoa física, você tem outra empresa o escritório, ele é uma empresa, né? Tem CNPJ, tudo certinho. Daí, né, tudo que entra vai pro escritório e depois eu tenho o meu Prolabore, eu recebo participação de lucros. Mas aí, o Prolabore, você tem que pagar o seu imposto em cima dele. Isso, do Prolabore, normal. Sim. Ok. Não tem como fugir. Não, eu já queria ver aqui, eu tava pensando que tinha uma forma de fugir, de pagar, sei lá. Até tem, mas eu não posso falar isso agora. Depois a gente conversa no particular. E quem quiser também é só contratar uma assessoria jurídica. Ai, gente, eu queria, olha... Não vai ser dessa vez. Tá. E outra coisa que eu acho muito importante também é a questão de contratos, que nem... eu não sei se eu posso falar da questão de fidelidade, que nem a gente aplicou no seu especificamente, né? Dá só um gostinho pra elas. Eu vou dar um gostinho. Por exemplo, principalmente no ramo da beleza, né? As profissionais, elas tendem a não ficar muito, né? No estabelecimento tem essa rotatividade, né? De profissionais. E isso é um problema. Sim. Né? Porque você precisa da mão de obra qualificada e... Não tem como você ficar treinando todo dia uma pessoa diferente para atender o seu cliente. Porque o seu cliente, por exemplo, é muito exigente. Ele quer um padrão. E quanto tempo, por exemplo, você demora para fazer o treinamento para a pessoa ficar boa? Demora cerca de uns 6 meses para a pessoa chegar ali no nível de... Porque lá no meu caso, a pessoa vai atendendo, porque ela tem algumas outras especialidades. E eu vou formando ela na parte de alongamento, de manutenção, enfim. Toda essa parte que é o nosso foco. E leva um tempo e tem um prazo, enfim, tem gasto, é um investimento, não é uma coisa simples. Então, né, a Fê vai falar um pouco mais disso, por isso que a gente tem esse contrato, que ele é um contrato de fidelidade, que é para me proteger também. Não é necessariamente uma fidelidade, tecnicamente, mas é como se fosse uma fidelidade, porque na realidade, assim, a profissional, ela pode ser no momento que ela quiser, não tem problema. Só que como a Joyce, ela faz esse investimento, né, na profissional, ela fornece curso, gente, para as meninas ali, né, acho que toda semana tem um treinamento, tem treinamento, né? Assim, elas treinam toda semana e tem o treinamento completo uma vez por mês. Exato. Se essa profissional ela fosse no mercado fazer esse tipo de treinamento, ela ia ter um custo altíssimo. Não faço nem ideia de quanto seria esse treinamento, né? Sim. Então, a gente fixa ali uma multa só de reembolso com as despesas que a Joyce teve né, para treinar aquela profissional, para ela ficar boa. Porque daí, no momento que ela fica ótima e maravilhosa, ela vai para o mercado onde ela vai ganhar, sei lá, 5% a mais de comissão. Poxa, daí também não é justo, né? Sim. Daí, a gente coloca essa multa
para a pessoa que quer sair, né, só para suprir as despesas, né, que a Joyce teve com relação à questão do treinamento da pessoa, né? Sim. Todo E esse é investimento. um problema que muita gente, principalmente da área da beleza, tem. E um receio também. Às vezes as pessoas deixam de crescer com medo e receio de Sim. treinar profissional e depois ela ir embora ou pegar as clientes, que também tem essa parte no contrato, Sim. que é algo muito importante também. A pessoa não pode simplesmente Sim. achar que ela pode entrar em contato com os clientes, Sim, enfim, porque tem a parte de confidencialidade. Inclusive, isso é crime, tá, gente? Você entrar em contato com clientes do estabelecimento que você trabalha, isso é crime de concorrência desleal. Então, você pode ter problemas criminais, inclusive, olha só. Então, gente, olha isso, que importante. Tudo isso eu tenho dentro do meu contrato. E, assim, já algumas pessoas me pediram, me manda o modelo do seu contrato. Não é assim. Você tem que ter uma consultoria jurídica para ela analisar o seu negócio e ver as suas necessidades. E o meu contrato foi feito para mim e para minha empresa dentro das minhas necessidades. Então, até no curso, no Gestão ELC, a gente vai falar muito disso. A Fernanda vai dar uma aula no Gestão falando sobre essa parte de contrato e toda essa questão de confidencialidade e como que é? Da lei que você fala de não roubar clientes, isso. Tá, de concorrência desleal. Isso. Vai ter tudo isso lá. Vai ser maravilhoso, vai ficar incrível, gente. Só vai. O curso da Joyce e vão assistir, pelo amor de Deus. Só vai, que vai ter todas essas tudo. informações lá, Exato. que são muito importantes pra gente se proteger. Exato. Então, não deixe de crescer, não tenha medo de contratar, só se blinde com uma consultoria jurídica, porque dessa forma você consegue trabalhar mais tranquila, consegue formar pessoas. E assim, gente, dentro também desse contrato também tem as minhas obrigações. Tem a parte de treinamento, tem a parte de crescimento que a profissional tem, o que ela pode alcançar, tem o plano de carreira. Então, não é só a parte que eu cobro, mas também tem a parte que eu forneço. Então, é uma via de mão dupla, né? Sim, né? E assim, esse contrato, ele resguarda a empresa, né? Porque assim, que nem você falou que você não fornece contrato, e tá certíssima. Por quê? O contrato, ele foi feito para ter um modelo de negócio, né? Esse contrato não necessariamente ele vai se enquadrar no outro modelo de negócio, que não é necessariamente igual ao seu. Então, a gente adequa com base nas suas necessidades. Então, a gente vai formular esse contrato com base nas necessidades da empresa, que talvez não sejam as mesmas. E deixando de adequar para aquela empresa, a pessoa pode ter algum problema ali jurídico, né? Depois pode ter alguma demanda. E uma coisa que é muito importante é que mesmo a gente fazendo essa assessoria jurídica, a gente fazendo contratos específicos, a gente tendo todo o cuidado do mundo, isso não significa que você talvez não tenha algum problema. Pode ter problema, só que as chances de você não ter um prejuízo com esses problemas judiciais depois são maiores quando você tem essa segurança, essa análise, essa consultoria específica, esse contrato específico, né? Se resguardando o máximo possível, porque infelizmente, a gente existindo, a gente pode ter um processo judicial contra a gente. Verdade. Fê, mudando um pouco agora o assunto, eu queria saber como que foi a sua jornada de sair, que também você um dia já foi CLT. Sim. E hoje é empreendedora, né? E tem toda uma história. Eu tenho toda uma história, né, gente? Uma coisa de louco, assim, em minha vida. Eu já fiz várias coisas lícitas pra ganhar dinheiro, né? Lícitas. Obviamente. Ufa! Eu achei que ia sair alguma coisa assim, algo inédito aqui nesse episódio. Sou muito certinha, você me conhece, não tem como. Eu fico até com receio de fazer coisas erradas no trânsito, porque eu sou um pouco Caxias demais. Mas vai saber, né? Vai que ela quer revelar algo. Lícitas, né? Assim, gente, antes de entrar na faculdade, né, eu já fui até assistente de Papai Noel, você conhece a minha história, é uma coisa linda, maravilhosa. Eu pagava um mico legal por aí, depois ganhava meu dinheirinho, né? O importante é trabalhar. Exatamente. Trabalhei em banco também, meus pais eram bancários, então eu achava um máximo trabalhar em banco. Hoje, inclusive, atendo bastante bancários, olha que legal. Daí eu entrei na faculdade, precisava ganhar dinheiro, fiz vários estágios, ganhando uma miséria, uma coisa horrorosa, né? Enfim, fui fazendo estágio, fui me aperfeiçoando e trabalhei, né, em escritórios grandes, né, aqui, próximo, inclusive, aqui da Avenida Paulista, bem legal. E o advogado, ele tem uma peculiaridade, né, assim como os profissionais de beleza e outros,
que advogado nenhum praticamente hoje tem carteira assinada, né? Existe na lei, né, da OAB que a gente pode ser associado aos escritórios, então não tem essa necessidade do vínculo de emprego para o advogado também, dependendo da situação. Então, a minha trajetória toda como advogada, eu não tive assinatura da carteira de CLT, olha que loucura, né? E foi tudo como associado, então trabalhei em escritórios grandes e depois eu resolvi tocar o meu, né? Logo depois que eu me formei, eu tentei inicialmente fazer o meu, não deu certo, não tinha preparo nenhum de negócio, porque também é um negócio, né? Tudo é um negócio, a gente precisa saber vender, fazer captação de clientes. Não tinha noção disso, não deu certo, continuei trabalhando para os outros e depois de um certo tempo eu já não estava mais gostando daquilo lá, resolvi abrir o meu escritório, redes sociais, né, fazendo conteúdo e acabou dando certo. Tá vendo? Às vezes as pessoas acham que é fácil, né, obter o sucesso e chegar lá onde a gente quer e almeja. Ela já abriu e viu, assim, porque às vezes quando a pessoa se forma, não é porque ela se formou que ela tá pronta para empreender. É outra coisa totalmente diferente. Sim. Médicos também, advogados passam muito por isso, porque você se formou lá na faculdade, tá, e aí? Você aí não tem preparo nenhum para entrar no mercado de trabalho. Na realidade, na faculdade você vai aprender a questão técnica da sua profissão. Agora, como você vai captar clientes, como você vai gerir o seu negócio, você não aprende. Isso não existe. Eu acho que nenhuma profissão, dentista, médico, ninguém aprende a fazer isso, independente da área que for. Não aprende. Então, a gente tem que se virar e aprender isso sozinho. Só que a gente não pode ter medo. E tem que crescer de forma estruturada também, para não dar um problema lá na frente. Sim. Então, tem que ir atrás, né? E ninguém vê o que a gente passa, só vê as nossas glórias depois. A gente trabalhando até 9, 10 horas da noite, ninguém vê, né? Só vê a gente aqui plena falando, só vê, né, os close, né? Eu faço questão de mostrar só close, então, não quero mostrar os perrengues. Ninguém precisa ver a nossa cara inchada de manhã cedo, né? Eu até mostro um pouquinho de perrengue, mas é muito pouco, perto do que... Acontece mesmo, né? Tudo que um negócio precisa, né? E falando agora sobre, assim, o empreendedorismo feminino, a gente tem que dar conta de muita coisa, né? Sim. A mulher ainda tem... É muita coisa, muita demanda pra estar bem, porque a gente tem que cuidar da nossa saúde mental também pra conseguir empreender. Sim. Ainda mais igual a Fê. Ela trabalha com problemas todos os dias. Gente, vocês não têm noção. Eu faço terapia religiosamente toda vez na semana. Eu amo a minha terapeuta, inclusive, né? A minha psicóloga é maravilhosa. Obrigada. Porque senão, de verdade, eu já tinha surtado várias vezes, porque não é fácil, é só problema. As pessoas são carentes, a gente entende de fato o problema delas, porque às vezes aquilo ali realmente é o maior problema na vida da pessoa que a gente tá tentando solucionar. Só que as pessoas esquecem muitas vezes que no outro lado também é um ser humano, que também tem problemas e não é todo dia que a gente tá legal, né? Que a gente tá bem de fato. E às vezes a gente também tá precisando de um colo, né? Então a gente precisa, eu acho fundamental, né, uma terapia, passar com um psicólogo, né, porque é um acompanhamento. Principalmente eu vejo essa necessidade, porque é muita coisa. A gente tem que cuidar da saúde, a gente precisa ir na academia, a gente precisa se alimentar bem. Aí a gente precisa também trabalhar, fazer tudo, dar conta de tudo. A gente tem que cuidar de uma equipe. E a gente tem que estar plena ainda, porque quando a gente chega em casa, né, que tem o nosso marido, tem nosso namorado, enfim, que ainda quer atenção da gente. Olha só que maravilha, né? Quem tem filho tem que cuidar dos filhos. Imagina que loucura, gente. Não dá. É muita coisa. Ufa, mas a gente no final, a gente dá conta de tudo. Ainda bonita, plena, elegante. Exato, olha só que maravilha. Gente, não é fácil, mas também vale muito a pena, porque o empreendedorismo, ele dá uma liberdade, a questão da independência de comprar os looks, né? Exato. Vou revelar aqui, ó, os looks passear da doutora. No shopping, né, Joyce? Fazer algumas comprinhas, assim, como quem não quer nada, né? Super feliz. É importante também para nossa saúde mental. Sim, com certeza. Eu acho super útil. Sim. Então, eu acho importante, né, pra gente desenvolver um bom trabalho. Como é mais beleza, então é um pouco mais leve, não tem tanto problema. Com certeza. Mas pra gente desenvolver um bom trabalho, tá bem. Até isso reflete muito também na nossa equipe. Você que tem equipe hoje, se a gente não tá bem, não chega bem, todo mundo sente. Olha assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Todo mundo já fica com receio. É hoje que vem alguma coisa, né?
Mas às vezes não é, a gente só quer ficar no nosso canto, a gente tá precisando também de um colo, né? É que verdade. não é fácil da gente conseguir. Por isso a questão, por exemplo, de passar no psicólogo, ter esse auxílio, porque infelizmente hoje, essa questão de doença mental, isso é uma coisa muito forte. Isso a gente vê em tudo que é tipo de empresa, né? Sim, e a sua especialidade hoje, né, também. Sim, Vamos falar um pouquinho disso. Tem muita gente doente, meu Deus. As empresas, elas não conseguem entender isso. Por exemplo, você tá trabalhando no meio corporativo, tem aquela pressão, preciso bater meta, preciso fazer tal coisa naquele prazo, enfim. E o que acontece? Muitas vezes a liderança daquelas empresas não sabe como fazer a cobrança do profissional. E a pessoa também, nesse mundo hoje que a gente vive, que é muito corrido, muito né? corrido, Muita as pessoas informação. cada vez mais com ansiedade, né? Eu falo isso, né, porque eu sofro disso, eu sou muito ansiosa. As pessoas, elas acabam desenvolvendo transtornos mentais, né? E isso é muito sério, né? Às vezes a pessoa fica completamente doente, você acha às vezes que é uma besteira, mas não é. A pessoa não consegue fazer algumas coisas porque ela desenvolveu uma doença mental por conta do trabalho. Então, olha como é grave isso, Sim. né? Como a gente precisa de ajuda e precisa ter um pouco mais de atenção para esse lado, né? Sim. Qual é, assim, o conselho, a dica que você daria para empresas que se preocupam com isso, com a saúde dos colaboradores, tanto às vezes física como mental também, né? Tem empresa que tem momentos de relaxamento, tem algum estímulo de atividade física. Qual, assim, a dica que você daria para... Eu acho que o primordial, né, para a empresa, ela não ter problemas com funcionários com saúde mental, qualquer tipo de doença, né, que a gente está falando ali quando a pessoa está trabalhando, é fazer treinamento. A primeira coisa, acho que é treinamento de lideranças, tá? Porque eu acho que isso é uma das coisas que mais adoecem as pessoas quando a gente fala de doenças psicológicas. Por quê? Muita gente está em cargo de liderança e não sabe gerir uma equipe, não tem esse preparo, porque precisa também ter um preparo, gente, precisa ter um preparo psicológico para você lidar com outras pessoas e para você ter um time, né? Porque não é simplesmente você mandar. Antigamente as pessoas só mandavam, falavam o que queriam e achavam que era isso, só porque era chefe. Não é, as pessoas, né, não querem ser tratadas assim, não merecem ser tratadas dessa forma. Então, eu acho que a primeira coisa é treinamento de liderança. E, claro, incentivar ali a atividade física, né, ter um canal de feedback para ver o que pode melhorar também. Infelizmente, algumas empresas grandes têm até esse tipo de canal de feedback, só que o que acontece é que muitas vezes o empregado é penalizado por dar um feedback ou de fazer uma denúncia de assédio, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que teria que se olhar um pouco mais imparcial para tentar entender a solução, porque no momento que você tem uma liderança bem treinada, você tem um empregado motivado também que vai acabar rendendo mais, né, do que você ter uma liderança despreparada que cobra de uma forma inapropriada aquele colaborador que acaba adoecendo e não entrega o que você precisa no final das contas. Sim, uma dica que eu até implementei é colocar o Forms anônimo, porque a pessoa se sente mais à vontade para dar ali o feedback dela, ela não vai se sentir constrangida e eu também não vou saber quem foi. Então é bom para mim e bom para colaboradora também que ela se sente mais à vontade. E é um absurdo isso, a pessoa ser penalizada de acordo... viu? Acontece com muita frequência, inclusive, tá? Tem muitos canais, por exemplo, de assédio moral, assédio sexual, qualquer tipo de assédio, né? Dentro da empresa, que muitas vezes o colaborador que faz a denúncia é dispensado e a pessoa que comete as práticas de assédio continua trabalhando. Olha só que absurdo, né? A pessoa tem que acionar a justiça para buscar seus direitos e tentar um pouco de justiça para você, para ela, né? Sim. No outro episódio que a gente fez, você até comentou um pouco que você já passou por algumas situações assim, né? Em escritório, gente, em escritórios grandes de advocacia famosos aqui, né, em São Paulo, enfim. Acontece muito, vocês não fazem ideia, né? Eu não vou dar detalhes aqui, não vou citar nomes, mas tem gente que trabalha, gente, muitas horas, não tem respaldo nenhum, tem tentativas de suicídio de pessoas que não aguentam mentalmente aquilo lá. Então é bem pesado. O meio corporativo, jurídico, outros meios corporativos, infelizmente é muito pesado. E quando não se tem um preparo de liderança, piora. Né? Então, empresas aí comecem a pensar na saúde mental dos colaboradores, estimule o autocuidado e ter alguns momentos dentro da rotina da empresa também de desconexão, algo descontraído para ser leve.
brinco, falo que a gente tem que ser feliz, né? Sim. Não adianta nada. Como que a gente vai trabalhar bem 12 horas por dia sendo infeliz? Não tem como. E é Exato. onde que dá os problemas mesmo. Exato, e uma pessoa motivada vai render muito mais no trabalho. Com certeza. Né? Muito melhor para a empresa do que uma pessoa desmotivada, triste, né? Sim. Que não tem nem vontade de trabalhar. O que ela vai trazer de produtivo para a empresa, né? Verdade. Então é fundamental, eu acredito isso. Sim. Gente, quem conhece o Elas, ou que agora que eu falei aqui vai começar a seguir e participar desse grupo maravilhoso que fortalece o empreendedorismo feminino e é também voltado para todas as áreas, tá? Não é só para a área da beleza. A Fê é a nossa advogada oficial, tá? Do Elas. Então, quem estiver dentro do nosso grupo, dos nossos encontros, tem a consultoria dela com valor mais acessível para as empreendedoras do Elas, né, Fê? Exatamente. A gente dá um desconto para quem está no grupo, né? Mas daí a pessoa entrando em contato, a gente conversa. A gente consegue fazer um preço melhor. Tem que fazer parte da comunidade. Exatamente. Você não pode ficar de fora dessa comunidade que, gente, tem valores, tem conhecimento, networking e muita coisa boa. É muito importante se ajudar, né? Principalmente para quem está começando, né? Porque às vezes a gente fica meio pensando no seguinte sentido: eu não vou querer ajudar a concorrência, eu não quero me aliar à concorrência, mas é pelo contrário, né? Quando a gente se ajuda, todo mundo cresce junto, né? Sim, e ainda mais esse movimento que tá tendo, assim, dentro da nossa área, a gente tá crescendo muito. Sim. Então, se a gente une forças, realmente cresce todo mundo junto. E dentro do Elas, a gente tem essa cultura para uma ajudar a outra. Às vezes uma tá com dificuldade e a outra tem uma dica, tem uma recomendação que ela pode para fazer, né? Já passou. Então, para a saúde mental também é importante estar conectada com pessoas que entendem aquilo que você está passando. Porque eu falo também que o empreendedorismo é um caminho muito solitário. Sim. E às vezes a pessoa se sente sozinha, ela não tem com quem compartilhar. Às vezes só quer falar o que aconteceu, né? Ver se isso já aconteceu com ela também. Sim. Né? Só desabafar. E às vezes até, tipo, o marido, mãe, pai, não entende o que a pessoa tá passando. Então é importante, e o Elas Empreendem é um lugar para isso, onde a gente tem essa conexão e essa troca. Então a Fê tá lá, enfim, gente, é incrível. Vocês não podem ficar fora. Tem muita gente maravilhosa nesse grupo. Tem mesmo. A gente já tá chegando no final. E eu queria agradecer, Fê, adorei a nossa conversa, nosso bate-papo. Eu tenho certeza que vai agregar muito aí na vida de todo mundo que está assistindo. E eu quero pedir para você deixar uma frase para todo mundo que está assistindo aqui, para todas as empreendedoras. Gente, eu vou falar aqui uma coisa que eu estava pensando até esses dias. Assim, de verdade, acreditem no sonho de vocês. Acreditem, porque às vezes a gente, né, as pessoas falam que não vai dar certo, que a gente não é boa o suficiente, mas se você tem aquilo dentro de você, aquele sonho, aquele desejo, você tem aquele sentimento, acreditem no sonho de vocês, que vocês não sabem como isso é forte, como isso é potente. Depois a gente acaba realizando coisas que a gente nem imaginava que ia realizar na nossa vida por conta do nosso sonho, por acreditar nele. Muito bem, olha, acreditem, e é realmente isso, acredite em você e nos seus sonhos e vai em frente. Vai em frente que dá certo no final das contas. Obrigada, gente, até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau.